Em relação à prova ENAD, a base de elaboração leva em consideração a matriz de referência do INEP. Essa matriz tem o conhecimento, que é o conteúdo técnico abordado em sala de aula, a habilidade, que associa-se ao saber fazer, a forma de compreender, relacionar as informações e analisar e avaliar o que foi passado no conteúdo técnico, assim como também a competência, que são as capacidades cognitivas que se deseja avaliar no aluno naquela questão. Uma questão ENAD, ela é estruturada em 3 partes, com o texto base, o enunciado e as alternativas. O texto base, ele é a referência utilizado como base para a motivação da questão. Podem ser utilizados textos, figuras, tabelas e gráficos. É a situação que leva a uma reflexão e a uma tomada de decisão em relação ao conteúdo que está sendo abordado. Orienta-se evitar utilizar informações que são simplesmente decoradas, como fórmulas, datas, termos ou nomes de lugares. O enunciado é a instrução clara e objetiva da tarefa que a gente deseja que o aluno realize na questão. Devem apresentar todas as informações técnicas necessárias e pode ser expressa como uma pergunta ou uma frase a ser completada. É o que a gente chama de comando da questão. As alternativas são as possibilidades de respostas apresentadas, questionada no enunciado apresentado na questão. Recomenda-se para essas alternativas que não se utilize a NDA ou todas estão corretas. Outra orientação importante é que se evite de utilizar a alternativa falsa apenas com a inclusão da palavra não ou de negação. É importante também que as alternativas incorretas, conhecidas como distratores, façam parte do conteúdo que está sendo avaliado. Ainda em relação às alternativas, deve-se evitar utilizar termos de imprecisão como sempre, nunca, pouco, geralmente, raramente, jamais ou possivelmente. O distrator ele não pode retratar um erro grosseiro ou absurdo que tende a induzir a identificação que aquela alternativa ela é a correta. Cuidado que o enunciado não termine com um artigo feminino ou masculino que também induza a respostas. Quanto aos tipos de questões, podemos ter questões do tipo resposta única, em que se tem o enunciado de um problema ou de uma situação e que a alternativa correta é apenas uma das opções apresentadas nas alternativas. Observa-se aqui, nesse exemplo, que temos um texto base, o comando e, em seguida, 5 alternativas que apenas uma delas estaria correta. Outro tipo de questão utilizada pelo ENAD são as questões de respostas múltiplas, onde se tem uma situação também contextualizada e com afirmativas que são pertinentes a ela. E, em seguida, nós temos uma série de alternativas em que se tem as possibilidades das afirmativas anteriormente apresentadas estarem corretas ou não. Aqui também é importante destacar que sempre deve-se pedir o que é correto, o que se afirma nas alternativas acima. Uma terceira forma de questões ENAD é o do tipo asserção ou razão, que é considerada pelo INEP como sendo uma das questões de maior grau de dificuldade. A questão asserção e razão, ela apresenta sempre 2 afirmativas que podem ou não ser proposições verdadeiras e corretas, assim como também podem ou não estabelecer relações entre si. Esse tipo de questão é indicado para uma avaliação em que se deseja habilidades mais complexas. Ela sempre apresenta essa configuração em que se tem um texto base, 2 asserções intercaladas pela palavra porquê e, em seguida, as alternativas que vão se remeter a essas asserções, se elas são verdadeiras ou se elas também mantêm relações entre si. Um quarto tipo de questão ENAD é do tipo interpretação. Observe nesse exemplo que se tem texto base, tem-se uma figura e ainda tem um infográfico. Ela apresenta também várias alternativas
em que se faz referência tanto ao texto base, como à figura, como ao infográfico. Esse é o tipo de questão em que se pretende avaliar no aluno o grau de interpretação e de correlação que ele pode fazer em relação ao assunto e conteúdo abordado. E por fim, outro tipo de questão ENAD é a discursiva, em que também se tem um texto base, o comando, que pode ser dividido em 1, 2 ou 3 partes. É importante sempre lembrar que esse comando deve prever uma quantidade mínima e máxima de espaço para o aluno preencher. O ENAD normalmente permite que o aluno preencha até 15 linhas discursivas. No caso de utilizar no computador, é possível o professor limitar pelos caracteres.